Nós estamos aqui também em Brasília, temos aqui mais de 1.200 pessoas que também, através da Fogueira Santa de Israel, elas alcançaram o fora do comum. Pessoas que chegaram aqui desesperadas, destruídas, a vida arruinada. Muitas haviam tentado já o suicídio, pensavam na morte, mas através do fogo do altar, da Fogueira Santa de Israel, a vida dessas pessoas foi transformada. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, desculpa, mas vai ter que levantar e sentar algumas vezes, mas para ajudar essa pessoa que está em casa, desesperada. Quem aqui estava com a vida destruída e foi através de um programa de TV como esse que você chegou até a Universal? Fica de pé, por favor. Olha só, dá para abrir a outra? Então são centenas de pessoas que um dia estavam como você está agora. Um dia elas estavam aí do outro lado, na cama, doente, jogada no sofá, no hospital, estavam acompanhando um programa como esse, desesperadas. Hoje elas estão aqui, com a vida transformada, com a vida mudada. A diferença, minha amiga, meu amigo, é entre você que está aí desesperado, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, e essas pessoas, é que um dia, numa programação como essa, elas tomaram uma decisão, elas reagiram, não aceitaram mais o sofrimento e vieram fazer prova. É isso que você tem que fazer. Ainda que você ache que somos enganadores, que você acha que somos ladrões, ainda que você creia no que falam da gente, faça uma prova. O que você tem a perder? O que mais você tem a perder? Faça uma prova, venha e faça uma prova você mesmo, porque se é mentira, você vai saber, se é enganação, você vai saber, vai continuar tudo igual, mas você vai ver como essas pessoas provaram. Você vai provar que Deus é bom, você vai ver a mudança da sua vida acontecer. Pode sentar, por favor. Agora, quem que quando ouvia falar da Igreja Universal ou do Bispo Macedo tinha raiva, não gostava? Fica de pé, por favor. Olha só, agora já triplicou triplicou o número. Então, não sei, centenas de pessoas. Você está vendo? Essas centenas de pessoas, quando ouviam falar do Bispo Macedo, quando ouviam falar da Igreja Universal, tinham ódio, não gostavam, falavam mal. Mas um dia elas fizeram o que nós falamos, elas provaram. Eu só vou saber se é real, se é verdade, se eu provar. E hoje elas estão aqui. E não só para dizer que o bispo não é o que pensava, que a igreja não é o que pensava, mas para dizer: aqui Deus desceu na minha vida, aqui eu encontrei a mudança de vida que eu procurava. Aqui que eu digo na Universal. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Faça uma prova, você vai ver o que vai acontecer. Pode sentar. Nós vamos mostrar algumas histórias, porque infelizmente não dá tempo. No Brasil todo são milhares. Hoje foram, eu creio que mais de 30 mil testemunhos hoje nós reunimos no Brasil, que principalmente uma Fogueira Santa de Israel, a vida foi mudada. Mas só mais duas coisas. Você que estava, quem aqui era desenganado pelos médicos? Você já não tinha, o médico não tinha mais o que fazer, você já estava condenado à morte, foi curado, obviamente. Fique de pé, por favor. Então, olha só, aí tem algumas dezenas de pessoas que já estavam condenadas pela medicina, condenadas, e elas estão aqui hoje para falar que Deus é real, que Deus existe. Quem pensava em se matar ou tentou suicídio, fica de pé, por favor. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? De novo, mais centenas de pessoas que pensaram em se matar, que tentaram suicídio, e agora estão aqui, não porque foram convencidas numa terapia, numa palavra, que o suicídio não é a melhor saída. Não, elas estão aqui porque o desejo de morrer, o espírito de morte foi arrancado delas. Hoje elas têm a vida transformada e têm prazer em viver, e você vai ver que isso vai acontecer na sua vida também. Muito obrigado, pode sentar. Nós vamos conhecer algumas histórias então, de pessoas que, dessas mais de 1.200 pessoas que estão aqui, que houve essa mudança, essa transformação de vida. Seu Eliseu, por favor. Tudo bem? Só fica aqui de frente para cá mesmo, por favor, para a câmera. Seu Eliseu, em que situação, Eliseu mesmo, né? Eliseu. Em que situação o senhor chegou aqui na Universal? Com a vida totalmente amarrada,
e passando uma grande dificuldade, em todos os sentidos, vida sentimental com a esposa, financeira. Vou especificar um pouquinho, amarrado de que forma? O que acontecia? Era dívida, o senhor dependia de favores, estava falido, estava desempregado, como é que era? Eu estava trabalhando de ajudante de pedreiro, quando tinha uma diária para fazer, e não estava empregado, então eu tinha que me dispor a fazer qualquer coisa. Então, além disso, eu estava morando no quintal, pode dizer, nos fundos da casa do meu pai. Morando de favor. Morando de favor, porque a situação não permitia alugar nenhum imóvel digno para morar. Sentimental era o quê? Era a vida, quando tudo não está indo certo, também a vida casual ali, no caso com a minha esposa, também não ia dando certo. Era brigas, era contendas, então você vivia aquele inferno, né? Então o senhor estava vivendo uma vida de escravidão, de fracasso. Exatamente. Em que situação está a sua vida hoje? Hoje minha vida está totalmente transformada, em todos os sentidos. Entendeu? Deus me, através aqui de conhecer a igreja, eu também vim, igual o senhor acabou de falar, eu vim para ver, né? Ali a gente chegou eu cheguei a várias vezes falar mal da Igreja Universal, do bispo, né? E nessa situação eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou lá. Então eles não têm nada para me tirar, eu vou lá para ver como é que funciona. E dessa vinda que eu vim, nunca mais eu deixei de vir. Agora, como que está hoje? A comparação da sua vida hoje com onde o senhor chegou? Nossa, é saída do nada para o tudo, né? Hoje eu tenho uma empresa própria, na verdade tenho 2 lojas, são 2 empresas e no mesmo conceito, né? E aonde eu tenho o que Deus colocou na minha mão, nunca imaginei ter. E hoje eu administro isso em prol da obra de Deus. E essas 2 lojas, através das 2 lojas eu conquistei carros, todo o maquinário para minha empresa, ampliação da empresa, estoque próprio sem estar devendo a banco. E Deus tem me honrado poderosamente. 2 empresas de quê? Eu trabalho no ramo de piscinas. Então eu tenho a franquia, né? E isso foi gradativamente trabalhando aqui a fé, fazendo o que vocês ensinam, orientando como conduzir isso. E foi aonde Deus foi gerando as oportunidades e as coisas foram acontecendo. Não é da noite para o dia, mas Deus tem me honrado desde 2005 até hoje. Eu nunca tive um ano de retrocesso, sempre um ano mais vitorioso que o outro. Só de estoque, então, de material, o senhor tem mais ou menos quanto? Mais de 500 mil de estoque próprio. E a empresa sempre crescendo. Eu tenho 4 veículos que são da frota carro de passeio, frota da empresa, caminhão, e a gente tem batalhado muito e ampliado constantemente. E a crise desse ano? Eu não senti ela ainda. Começou a falar em 2012 sobre a crise, que ia ter retrocesso, e eu nunca acreditei. Simplesmente eu fiz ao contrário. Quando todo mundo dizia que estava ficando ruim, eu falei, para mim está melhorando. E tem sido sempre assim. Casamento? Ótimo, perfeito, graças a Deus. Minha esposa antes não era da fé aqui, era católica, hoje está com a gente, minha família abençoada, e só tem tido vitórias em todos os sentidos, não só financeiro, mas também em todas as áreas. Espiritual, como é que é? É uma luta que a gente tem que vigiar muito, né? Porque Deus te abençoa na área principalmente material, e você tem que vigiar. Porque as lutas vêm, as tentações vêm, e aí é onde a gente tem que buscar sempre, né? Que é o que o Senhor sempre prega. Aqui buscar a quarta-feira, que é o Espírito Santo, domingo da família, e mais os outros dias que puder vir. Mas o senhor está bem espiritualmente? Graças a Deus. Está em paz? Em paz, graças a Deus. Mudou o espiritual, mudou o casamento, mudou o financeiro, mudou tudo. Tudo, eu tenho uma paz que eu nunca tinha tido antes. Não ficar ali segurando alguma coisa, dizendo, não, eu vou me segurar nisso aqui, que vai que Deus não me honra. A questão não é essa. É você fazer o que realmente é pregado em cima desse altar. O senhor colocou toda a sua vida, toda a sua dependência, sua reserva, toda a sua confiança no altar.
Sim, naquele momento, aquilo era o que eu tinha que fazer. E eu fiz e não me arrependo. Continua no altar, no sacrifício? Sempre, fazendo constantemente. Deus abençoe mais. Está vendo, minha amiga, meu amigo? Pastor Enéas vai conversar com a próxima pessoa, mas você está vendo? Não importa a condição, a situação, como é que você está, como você se encontra, se está na pior situação possível, morando de favor, sendo humilhado, até para comer de favor, não importa, não há limites para o poder de Deus, desde que você o busque, desde que você creia, se você coloca a sua vida no altar, ela pode estar no pó, na lama. Nós temos visto até mendigos que se tornaram empresários. Não existe o que Deus não possa fazer, basta você reagir, você enfrentar as barreiras que te impedem de buscá-lo, então você vai ver a vida, você vai desfrutar dessa vida nova. Pastor Enéas. Nós estamos aqui com a senhora Wene, mais uma pessoa que viu no altar a oportunidade de mudar de vida. Conta pra gente qual foi a situação que você chegou aqui. Eu cheguei aqui na igreja sem direção, com a vida completamente arrasada, o casamento destruído, minha vida espiritual, financeiramente então, muito destruída mesmo. O que seria a vida financeira destruída? Assim, o meu esposo, ele não dava atenção, ele saía para a rua e chegava 3 horas da manhã, e eu ficava sozinha em casa, então isso me deixava muito triste. Vivia uma situação de aperto financeiramente falando. Financeiramente, muito aperto. Eu tinha vergonha de levar as pessoas na minha casa. Você não conseguia dormir à noite por conta do marido estar na rua, uma depressão. Depressão, isso. Você falou a palavra certa, depressão. Como que você mudou essa situação? Eu me lancei no altar. Me entreguei completamente ao Senhor. E foi começando tudo a mudar na minha vida. Eu não tinha oportunidade de nada, eu não tinha emprego, não tinha renda nenhuma, porque a Fogueira Santa é para você descobrir o seu talento, para que Deus venha te prosperar. Então foi o que eu fiz. Hoje eu trabalho com vendas. Eu vendi picolé, mas hoje o Senhor me deu grandes vendas. Eu tenho uma loja de brinquedos, eu tenho uma papelaria e tenho uma distribuidora de livros, que aí eu forneço livros para a maioria das empresas aqui do Distrito Federal. Então, para quem não tinha nada, né? Você morava numa casa, como você disse, uma casa vergonhosa, uma situação de humilhação. Hoje você tem 3 empresas. Tenho. Quantos funcionários? Mais ou menos, assim, de carteira assinada, 17 funcionários. Carros? Tenho os carros de entrega da empresa, eu tenho o meu carro. Para quem não tinha, às vezes, eu andava distâncias, porque eu não tinha o dinheiro nem da passagem. Eu me lembro que uma vez eu andei porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Hoje eu tenho o meu carro. Hoje quantos carros? O seu, o da empresa? E o meu esposo tem o dele também. Vida próspera. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida próspera. E o casamento? Está abençoado. Meu esposo não tem mais aquela vida, dá atenção para mim e completamente diferente da vida que eu levava. E a depressão? Acabou. Paz, você sente paz hoje? Hoje eu tenho paz, eu chego na minha casa, além de ter conforto, eu tenho paz, porque eu lembro que eu morava num barraco, era muito quente. Eu lembro que domingo, assim, 3 horas da tarde, eu não aguentava de tanta quentura. Hoje eu tenho uma casa confortável, eu tenho um ar-condicionado do meu quarto, então hoje eu posso dizer que a minha vida é completamente diferente. Deus mudou a minha história. Fruto do altar do sacrifício, você atribui o altar como o realizador do seu sonho. Eu cheguei do nada e Deus hoje me deu clientes, igual o pessoal fala de crise, mas na minha loja não falta clientes. Eu atendo cliente o dia todo. Para você ter ideia, às vezes eu não tenho nem horário de almoço. Eu trabalho com prazer, eu trabalho com alegria. Porque para quem não tinha oportunidade, e ter a oportunidade que eu tenho hoje é algo grandioso. Vida nova. Vida nova. Tá, então, mais uma pessoa transformada no altar do sacrifício. Bom, antes do pastor Vinícius, vamos aqui falar com o Emerson, que chegou aqui na Universal, também como todos, com a vida destruída. Mas a que ponto você encontrava a sua vida? Bispo, eu cheguei na igreja, eu era viciado, né? Eu fumava maconha, cheirava cocaína, fumava cigarro, bebia, ao ponto de eu tentar me suicidar 2 vezes. E aí, a cada dia mais eu ia me aprofundando na droga.
E aí foi quando eu cheguei na igreja. Cheguei com a vida destruída, viciado na droga, e minha família também estava destruída, que minha mãe sofria muito porque eu estava viciado, fui embora de casa e estava morando de aluguel. E aí foi assim que eu cheguei na igreja. Você abandonou a família por causa das drogas. Abandonei a família por causa das drogas. E como é que está a sua vida agora? A partir do sacrifício, quando eu cheguei na igreja, a primeira fogueira santa que eu fui fazer foi pela minha vida espiritual, para me libertar. E depois eu fiz uma outra fogueira santa para me ser levantado obreiro. E aí Deus começou a abençoar, de fé em fé. E Então, as duas primeiras foi pela vida espiritual. foi pelas vidas espiritual. A primeira fogueira santa, você então se libertou. Fui liberto das drogas, voltei a morar com minha mãe, com meu pai. Voltei para casa, eu saí de casa, eu tinha 15 anos, fui voltar com 21. Então você ficou 6 anos fora de casa nas drogas. Nessa fogueira santa você se libertou, e o Espírito Santo? E aí eu fiz a fogueira santa pelo Espírito Santo. E aí eu fiz essa fogueira santa para me ser levantado obreiro, comecei a buscar, fui fazer o tratamento, fiz 7 domingos e 7 quarta-feiras. Recebeu o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. Então foi os 2 primeiros milagres, você priorizou o interior, a vida com Deus. Como é que está agora a sua vida financeira? Você não tinha vida financeira, viciado nas drogas? Hoje, graças a Deus, Deus transformou minha vida, né? Hoje eu tenho minha empresa, eu fui eleito o 2º melhor buffet de Brasília, presto hoje grandes serviços para empresas, como agora eu fiz a confraternização da Advocacia Geral da União, Calango e várias outras empresas. Amanhã eu estou fazendo a confraternização do Ministério da Fazenda, e Deus transformou da água para o vinho. E da última fogueira santa para essa, Deus me abençoou e eu abri minha loja. Hoje eu tenho uma loja física que fica na Arniqueira, uma loja própria, não pago aluguel, é loja minha mesmo. E Deus tem abençoado todos os dias. Até o final do ano, estou cheio de serviço aí. Você tem ideia de quantos bufês tem em Brasília? São 273 bufês, são 173 cadastrados formalmente, e os outros são informais. Então, de quase 300, você foi eleito o 2º melhor. O 2º melhor buffet de Brasília. E Quanto tempo tem seu buffet? tem 2 anos, vai fazer agora 3 anos, agora em fevereiro. Agora vai ser o primeiro. Vou ser o primeiro, em nome de Jesus. Agora, para você entender, minha amiga, meu amigo, quase 3 anos tem o buffet dele. De quase 300, 273, o dele foi eleito o 2º melhor, tem feito grandes eventos. Mas por quê? Não é porque ele tem apenas habilidade, não é porque ele sabe fazer a coisa, mas é o altar, é o fogo do altar. Quando a pessoa coloca a vida no altar, então o altar coloca a vida de Deus nela. O altar representa o próprio Deus, ela recebe uma vida nova, a vida de Deus. E nada mais é impossível para a pessoa, e começa a acontecer o fora do comum. Por exemplo, eu estava outro dia conversando com o Emerson, hoje o seu buffet é o 2º melhor de Brasília, foi eleito. Mas quando você começou o buffet, o seu primeiro trabalho, o que você tinha? Eu não tinha nada, né? Quando eu comecei o primeiro trabalho, eu peguei alguns materiais emprestados, aluguei, e o lucro foi de R$192. Foi até triste. Seu primeiro lucro, R$192. R$192 foi o primeiro lucro. Você está vendo? De R$192 de lucro, no primeiro trabalho, há quase 3 anos, agora ao 2º melhor buffet do estado. Então, minha amiga, meu amigo, Deus vai agindo e as portas vão se abrindo e o fora do comum passa a acontecer. Quantas empresas muito mais antigas do que a dele, quantas empresas com nome, mas ele vem subindo degrau a degrau, quer dizer, de fé em fé, de fogueira santa em fogueira santa. De fogueira santa em fogueira santa, de fé em fé. Hoje a gente tem quase 100 mil de material, entre prataria e materiais. Quer dizer, todo o trabalho, teu sangue, teu suor, teu esforço naquele mês foi tudo para o altar. Foi tudo para o altar. Já veio multiplicado. Já veio multiplicado. Está vendo? Casamento, espiritual, tudo. É vida nova, não é um problema resolvido, é vida nova. É assim que a fogueira santa é o que o altar vai fazer nessa fogueira santa na sua vida. Pastor Vinícius. Bispo, o que tem me chamado a atenção é que nós temos encontrado muitas pessoas que nos procuram, pessoas que por anos têm tido informações da grandeza e das maravilhas deste Deus, o Deus descrito na Bíblia, porém quando olham para a sua própria vida, não conseguem enxergar tal maravilha, tal grandeza. Só para uma questão de exemplo, só desse bloco aqui de trás, quem que por muitos anos teve informações da grandeza de Deus,
mas não conseguia ver essa grandeza em sua própria vida. Levanta a mão. O senhor vivia assim? Por gentileza, qual o seu nome? Marcos, Como era o seu passado? eu sou evangélico fui criado na igreja evangélica desde os 5 anos de idade, mas não alcançava nenhum tipo de resultado e conquistei aqui na Universal. Você tinha informações das maravilhas, das grandezas, você tinha consciência de que Deus é poderoso. Sim, desde o início. Sabia que tinha que dizimar, sabia que tinha que sacrificar para Deus, mas nas igrejas que eu estava eu não tinha essa experiência e não sabia usar a fé, a empregar realmente a fé a trabalho de Deus. Tendo as informações, como era a sua vida? Gente, é uma vida arrastada, né? Tinha as empresas, estudava, fazia faculdade, mas o que eu ganhava eu não conseguia pagar as minhas contas. Trabalhava na somatória do final do mês, os meus funcionários ganhavam mais do que eu, porque eu só ficava no vermelho, né? Então não tinha resultado. Na verdade, um empresário de fachada, Exatamente, onde o funcionário tinha condições melhores do que a sua. exatamente. Depois do sacrifício, o que mudou? Depois tudo mudou, né? Isso já tem 9 anos que eu estou na Universal. Desde o primeiro sacrifício até hoje, realmente minha vida mudou totalmente. Mudou 100%, 200%. Mudou de que forma? Eu cheguei aqui, eu estava devendo faculdade, não tinha condições de honrar os compromissos, tinha que estar fazendo acordos semestre a semestre para pagar. Casei, tinha um alto valor para receber, mas esse valor não chegava nas minhas mãos. Chegou no dia do casamento, eu tinha que ir para lá para casar. Trouxe a minha esposa, não tinha nem onde morar, não tinha os móveis ainda. Fui lá e comprei, né, acreditando naquele valor. E a pessoa que me devia era de dentro de casa, realmente. E eu trabalhava e esse dinheiro não chegava, né, infelizmente. E a partir desse momento, tomei a decisão, fui para a Universal, cheguei na Universal. Eu era de outras denominações, faltava um mês para a Fogueira Santa. Depois deste primeiro sacrifício, o que veio acontecendo, caracterizando a manifestação desse Deus? Abri outras 2 empresas. Hoje eu tenho uma imobiliária e eu atendo em torno de 5 a 10 clientes dias, enquanto os outros colegas de profissão ficam parados ali esperando clientes no plantão. E eu não dou conta de atender tantos clientes que eu tenho me ligando. Você fecha contratos que te dá de lucro em torno de quanto? 150, 200 mil reais, 120 mil reais. Tem meses que eu sempre trabalho em torno de 5 a 15 milhões de reais de expectativa de venda mês, né? Então tem meses que eu não fecho aqueles valores, mas tem meses que eu consigo retirar aí 150 mil reais mês. Hoje, casamento bem sucedido? 100%, eu casei, eu já estava na Universal, então assim, meu casamento não tem nenhum tipo de briga. Minha esposa também é da fé. Foi uma das coisas que, quando a gente veio, eu falei para ela que a gente tinha que servir a Deus e tinha que vir para o altar, e graças a Deus sou bem sucedido também no meu casamento, né? E para minha família, que também é evangélica, mas são de outras denominações, eu tenho pessoas que me trouxeram para a igreja e até hoje não tiram o dízimo, e estão com a vida no vermelho até hoje, só continuam ali batendo cabeça e não sabem usar a fé e não sabem empregar isso no altar de Deus. Hoje você pode falar com propriedade sobre a presença de Deus em sua própria vida? Sim, inclusive foi lá em Israel, numa das suas orações, senhor pastor Vinícius, que Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo naquele pontapé que o senhor deu naquela oração lá em Israel. Foi a minha primeira experiência. Até então era uma luta para me poder ter o Espírito Santo, e agradeço a Universal, agradeço o senhor, que o meu maior resultado dentro da Universal foi realmente receber o Espírito Santo. Deus abençoe. Está vendo só, meu amigo, minha amiga? Nós não queremos que você apenas tenha informação da grandeza desse Deus, mas sobretudo nós queremos que você veja esse Deus em sua própria vida, nos seus negócios, na sua própria família. Pastor João. O senhor sabe, pastor Vinícius, que todos afirmam, garantem que para o vício não existe cura. Problema de vício
seja de drogas lícitas ou ilícitas. Até mesmo a Organização Mundial atesta, dizendo que o vício é uma doença incurável, progressiva e também fatal. Mas eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que venceram o vício. Quem aqui você tinha vício ou tinha problema de vício na sua família e foi vencido? Deixa eu ver. Olha quantas pessoas alcançaram a cura dos vícios na vida deles e também na família deles. Pede para ficar de pé, pastor João. Faz fique direito. de pé então, por favor. Vocês que venceram o vício. Olha só. Olha quantas pessoas, através do sacrifício, venceram os vícios na fogueira santa. Mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, entre mães que lutaram pelos filhos, esposas pelo marido, pessoas que chegaram viciadas, que faziam de tudo pelas drogas, pelos vícios, e hoje, através de uma atitude de fé no altar, venceram os vícios. Nós temos aqui, a senhora também venceu os vícios? Vencei meu filho. Eu cheguei aqui destruída porque havia meu filho destruído, pastor. E eu fui para o altar. É destruído de qual forma? O que a senhora já viu ele se destruindo, ele fazendo por causa dos vícios? Pastor, ele vendeu tudo, vendeu até a roupa do corpo, ele vendeu. Tudo da casa dele ele vendeu, ele depenou o carro, vendeu tudo. Depois ele foi para minha casa e vendeu tudo da minha casa, até as malas de viagem ele vendeu. Tudo por causa dos vícios? Tudo por causa dos vícios, destruído. Como que era para a senhora e para a família da senhora vendo o filho se destruindo nas drogas? Qual é a dor que a senhora sentia? É uma dor, pastor, que a gente nem imagina o tanto. Eu ia para a igreja e eu passava 8 dias sem comer. Eu ia para a igreja e desmaiava lá. Às vezes eu voltava no carro dos bombeiros. E nem os irmãos dele não acreditavam na cura dele. O que os irmãos falavam com respeito ao filho da senhora? Falavam que eu ia ficar louca andando para as igrejas, que vício não tinha cura, que não tinha jeito. E eu nunca desisti. Nunca desistiu do filho? Não desisti. Wesley, você usava o quê? Eu usava maconha, cocaína, cigarro, cachaça, tudo. Qual foi o pior estado seu nas drogas? O que você já chegou ao ponto de fazer pelas drogas? Eu vendi tudo dentro de casa. Vendi minhas roupas, carro, vendi tudo dentro, os móveis todos dentro da minha casa. Vendi tudo. Como que você chegou aqui na Universal, no dia da tua chegada? Eu cheguei aqui louco, derrubando mesa, tirando minha roupa, cheguei louco da cabeça. Fiquei internado 19 dias no hospital de hospício. Você chegou a ficar louco por causa das drogas? Louco por causa das drogas, fiquei louco. Fiquei 19 dias acordado, com medo de alguém vir me bater lá dentro. E como é que foi esse período dessa internação nesse hospital psiquiátrico do seu filho? Nossa, pastor, foi assim o fim, porque eu chegava lá, via ele andava igual um robô, que a medicação era muito forte, babando, ele ficava babando o tempo todo e andava parecendo um robô. E o medo ainda dos outros, que ele dizia, passou 19 dias sem dormir, com medo dos outros fazer alguma coisa com ele. Como que está hoje o filho da senhora? Meu filho hoje está aqui, ó, quem viu ele daquele jeito não acredita que é esse filho hoje. Como que ele é em casa? Como que ele é com a senhora? Nossa, pastor, é uma maravilha. Hoje é só bênçãos. Hoje eu posso dormir tranquila, que eu não dormia, eu não comia, não fazia nada mais. Não tinha paz? Não tinha paz nem um momento na minha vida. Ele andava parecendo um mendigo, pastor. Parecendo um mendigo, descalço, sujo. Andava... Era essa situação? Era essa a situação. Hoje, Wesley, como que você está? Hoje eu estou bem. Bem como? Bem alegre, trabalho, já faço tudo já. E os vícios? Os vícios acabaram, tenho nojo dos vícios. O que a senhora teve que fazer no altar, na fogueira santa de Israel, por essa transformação do filho da senhora? Pastor, quando ele começou, eu vinha para o altar fazer a fogueira santa, mas nunca tinha dado o meu tudo. Aí quando eu estava no fundo do poço, e ele no fundo do poço, na lama, aí eu fiz o meu tudo. Está vendo aí o que acontece no altar? Deus mudou a história, mudou a história do Wesley, mudou a história da Dona Maria, da família dela, através de uma atitude de fé, de sacrifício no altar. Hoje o filho dela é a maior joia dela, né? Hoje o Deu filho da todas senhora... as joias, hein? Hã? Seu filho é a maior joia hoje, né, dona? É, o meu filho hoje é minha joia. Que É maravilha. minha joia. Tá vendo? Chegou a ficar louco no hospício e está aí trabalhando hoje em sã consciência. Ah, minha amiga, meu amigo, não há o que Deus não possa fazer. Deus só não pode fazer quando você não deixa.
Deus só não pode fazer quando você não permite. Quando você fica aí chorando, se lamentando, se fazendo de vítima, você fica acusando Deus, perguntando cadê Deus, por que Ele não olha para você. Deus só não pode fazer quando você ficar parado. Quando você ficar aí se fazendo de vítima, então o sofrimento vai aumentar. Quando você buscar a Deus, olha a situação dessa mãe, desesperadora, mas ela não se fez de vítima, ela veio buscar, ela veio para o altar, ela colocou a vida no altar. Veja que ela não recebeu uma libertação do filho, é vida nova, é um filho novo, transformado. É isso que Ele quer fazer com você. Inclusive, cadê o pastor João? Nós estamos também na Fogueira Santa de Israel, na cura dos vícios. Domingo, 3 horas da tarde, acontece a cura dos vícios e também da Fogueira Santa. Com certeza, bispo, e são vidas que vêm sendo transformadas através da atitude de fé também, aqui no altar, no tratamento para a cura dos vícios. Eles são resultados de que vício tem cura e que você pode sim mudar a sua identidade, mudar a sua história, como o bispo bem colocou. Ele não só foi curado, mas Deus mudou a identidade dele, Deus mudou a história dessa família. Outrora, uma história de escravidão, de dor, de vícios, de sofrimento. Como ela dizia, ela nem dormia, ela não tinha paz, mas hoje ela tem paz, ela tem alegria, como o Senhor falou. Hoje a joia dela é o filho curado e também transformado. É isso que acontece no domingo, às 3 horas da tarde, aqui na Universal, na Asa Sul, o grande tratamento para a cura dos vícios. Então, o único tratamento que não precisa de internação, que você não paga, você pode fazer até pelo seu familiar e que garante a cura. Nós vamos mais 2 para encerrar o nosso programa, mais 2 resultados e vamos encerrar o programa, porque não dá tempo de conversar com todo mundo. Então, o pastor Enéas vai conversar com o senhor Rafael, depois o pastor Vinícius. Eu estou aqui com o Rafael, que quando chegou aqui, o seu filho estava desenganado pela medicina, né, com hidrocefalia, e a sua vida também, você nos contava que era uma situação de miséria. Como foi que você chegou aqui? Eu cheguei acabado, eu era de outra denominação, escutava da Universal, mas eu não acreditava. Mas a partir do momento que comecei a escutar o rádio, comecei a ver, eu falei, não, eu vou na Universal e vou ter fé em cima disso. Mesmo a princípio sem acreditar, a sua dor era tão grande que você teve que vir. Tive que vir, eu tive que ser mais forte, porque a esposa não aguentava mesmo, com o laudo de uma criança com hidrocefalia, e muito complicado mesmo. Eu tinha que fazer, tive que fazer alguns orçamentos para diminuir a hidrocefalia dele, e a hidrocefalia eu tinha que ir nos Estados Unidos fazer um tratamento com ele, colocando um capacete nele. Que não resolvia. Que não resolveria. Iria colocar esse capacete para ver se amenizava, só o capacete era $5.000. E em cima disso eu tinha que levantar esse valor, e a única coisa que eu tinha era meu carro, e ao invés de vender o carro para comprar esse capacete, viajar com ele para os Estados Unidos, eu acreditei no altar. Você colocou o carro no altar então como sacrifício, preferiu confiar em Deus do que confiar na mão dos homens. Isso, preferi confiar em Deus. Na época só a viagem daria em torno de $25.000. A viagem para levar ele, fazer o tratamento, mas confiei em Deus, e a partir do momento foi a melhor coisa, porque quando eu fui, acreditei em Deus, fiz os tratamentos também, coloquei toda a minha força no altar, e eu falei, não, Deus, se esse carro iria para fazer um tratamento, eu vou acreditar e vou perseverar. Coloquei o carro no altar. Quando eu coloquei, comecei a levar ele num hospital especializado de criança aqui em Brasília, o Hospital da Criança, e o Hospital da Criança, quando pegou o laudo, viu novamente, a cabeça dele começou a diminuir. Começou a diminuir e viu que a hidrocefalia não existia mais. Qual a explicação que os médicos tiveram para isso? Não tiveram, falou que o corpo dele sugou a essa água, mas só que as pessoas que sabem que precisa colocar um dreno, furar o crânio e colocar um dreno na cabeça dele, mas só que não precisou fazer isso, o próprio corpo e Deus que fez tirar toda a água do crânio. Seu filho está curado hoje? Curado 100%,
E fora isso daí também, a Fogueira Santa me abriu outras propostas também. Hoje eu tenho uma escola de reforço escolar, eu tenho 40 professores que trabalham comigo, tenho mais de 100 alunos e assim, só bênçãos. Espera aí, hoje 40 professores, mais de 100 alunos, mas você chegou aqui e você não tinha nada. Não tinha nada. Eu era um militar temporário que tinha o tempo, a hora e o tempo certinho para sair. Então eu falei, não, Deus, eu não admito ser mais temporário da minha vida. Então foi quando eu acreditei em Deus e na campanha da Fogueira Santa de Israel. Então, vamos lá, cura, milagre na vida do seu filho, né? Hoje você tem prosperidade, a sua escola, os seus professores. Hoje você tem paz? Muita paz. Hoje eu coloco a cabeça no meu travesseiro e eu tenho certeza que amanhã vai ter lutas, mas em compensação eu tenho o meu Deus que está na minha frente. Vai para o altar? Com certeza. Toda força. Toda força. Amém. E a crise? A crise não existe para mim. Não existe. Nesse período agora, graças a Deus, só tem aumentado. E ano que vem vou abrir mais 2 escolas e a tendência é aumentar cada vez mais. Amém. Mais um testemunho, fruto do altar do sacrifício. E é o que você precisa entender. Essas centenas de depoimentos, milhares de depoimentos, é uma prova de que se você acreditar no altar, se você se lançar, o mesmo Deus que mudou a vida dessas pessoas também vai mudar a sua. Eu tenho aqui comigo a dona Lúcia, que também tinha um caso perdido em sua vida. Dona Lúcia, o que humanamente falando estava fora do seu alcance? Humanamente falando, era impossível antes do altar? Antes do altar, era difícil eu ver o meu filho transformado, porque do nada, ele se afastou da igreja e eu comecei a perceber ele estranho, porque a mãe percebe. Ele era um filho muito carismático, muito amigo, muito meigo, mas eu comecei a ver algo diferente na vida dele. Até que me ligaram do colégio um dia que ele tinha pinchado o banheiro do colégio e que eu tinha que ir lá para pegar ele, porque eu tinha que pegar ele, porque senão eles iam chamar o policial para levar ele para DCA, que ele era de menor, né? Ou a senhora buscava ele na escola ou quem buscaria seria a polícia? Sim, sim. Daí então eu comecei meu Deus do céu, eu comecei a pensar, pastor, o seguinte, eu criei ele sozinho, então de repente não tem boas coisas, boa vida, então ele de repente a cabeça dele voltou para esse lado por causa dessa situação, né? Só que não era um mal. E aí, daí, desse dia, eu fui lá, peguei ele, aí eu vim para a igreja, falei para o pastor, conversei com o pastor falou assim, a senhora tem que se lançar no altar. Tudo bem, o problema foi só esse do seu filho ser chamado na escola, ser colocado à parte, se ter chamado a senhora para buscá-lo, ou houve outros problemas também? Houve. O fundo do poço que eu digo foi no dia que me ligaram do colégio e falaram que ele estava na DCA. Que se eu não fosse buscar ele, eu não sei o que aconteceria, mas eu falei assim, eu não vou buscar. Aí eu já estava pensando no altar, eu falei, eu não vou buscar ele. Houve problemas de drogas? Houve, ele estava usando droga. Ele falou que ele já usava cigarro, droga, cachaça, então, mais outras drogas também, não sei. Mas aí, nesse dia, eu fui buscar ele. Aí, depois desse dia, eu subi para o altar, eu falei, não vou. Eu falei para ele, se você voltar lá, eu não vou te buscar mais lá. Mas, pastor, tem coisas assim que aconteceu, que hoje eu lembro, que me dói muito. As minhas irmãs reuniram a família e, pela fisionomia dele, como ele andava, ele fez até uma tatuagem no braço, como ele usava o cabelo, usava muita coisa, muitos colares, umas roupas esquisitas, cheias de desenhos. A minha irmã me ligou e falou assim, nós vamos reunir todo mundo, mas você e a Helena Raíra, que é minha filha, pode vir. Agora, o Yuri, eu não aceito
ele porque vai vir um pessoal amigo da gente e eu não tenho coragem de apresentá-lo ele como meu sobrinho para esse pessoal. Aonde que a senhora encontrou a solução e viu acontecer o sobrenatural de fato na sua vida e na vida do seu filho? Eu fui para o altar. Até hoje eu não esqueço, era uma sexta-feira e já era a campanha da Fogueira Santa. E aí eu fui até o pastor chorando, subi no altar chorando, e aí o pastor, não esqueço, o pastor chegou e falou assim: Dona Lúcia, a senhora está no lugar certo, se lança no altar. Aquela palavra entrou e eu falei, eu já saí daqui assim, meu Deus, se o Senhor realmente é Deus, se o Senhor existe, e se o que esse homem de Deus está falando for verdade, eu vou para casa agora e o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer para mim nunca mais ser envergonhada na minha vida. Era muita humilhação, eu ficava assim olhando para a vida do meu filho, eu falava, meu Deus, comigo ele era um bom filho, para mim ele era um bom filho, mas para a sociedade ele não era. Depois do altar? Eu subi no altar no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu cheguei em casa, ele estudava à tarde, chegava em casa à noite. Eu cheguei em casa, ele não estava. Aí na hora me veio assim, você diz, veio a dúvida, meu Deus do céu, ele ainda não chegou, o que aconteceu? Aí na mesma da hora assim que eu falei, está repreendido, eu não aceito esse pensamento. Eu creio que o meu filho está no altar. Ele estava na igreja já. Aí ele estava vendo aquela imagem, até hoje que eu não esqueço, ele estava vindo, cantando. Aí ele chegou, já começou a falar, mãe, olha, a partir de hoje, eu nunca mais saio da presença de Deus. E tudo que o pastor falou ali era para mim, eu te peço perdão. Isso foi no dia seguinte? Eu subi no domingo, na quarta-feira. Na quarta? Na quarta, ele já foi buscar. Vem cá, o filho dela? É isso mesmo? Sim, senhor. Pode virar para cá. Você lembra dos momentos que você trazia constrangimento, problemas, conflitos dentro de casa com a sua mãe? Eu lembro, sim, senhor. Tudo que ela falou e mais um pouco que ela esqueceu de acrescentar. O que, por exemplo? Porque nesses 2 anos e meio, de 2 anos e meio a 3 anos que eu fiquei distante da presença de Deus, foi aonde eu me envolvi com umas amizades, foi aonde eu cheguei a provar de todas as drogas, quase todas, não todas, mas cheguei a pichar, me envolver com gangue, fui parar na DC de 4 a 5 vezes. Parar lá por quê? Por conta de pichação, envolvimento com gangue. Sempre quando a polícia pegava, tinha um com droga e todo mundo, enquanto não encontrava o culpado, todo mundo tinha que ir para a delegacia, até que um dia me pegaram pichando e eu fiquei detido um dia inteiro na delegacia. E chegou uma intimação também na nossa casa para mim, eu tive que depor. Se não ficasse provado que eu não teria feito o que eles estavam falando que eu fiz, teria que prestar serviço comunitário, entre outros problemas, não somente agressão verbal, mas todos esses problemas na rua, na escola, tudo isso foi o que minha mãe sofreu comigo. E o Yuri hoje? Hoje ele é transformado. E assim, só rapidinho, pastor, eu me lembro que na hora que eu concluí o meu sacrifício, era 3 horas da manhã, aí eu fui lá, eu peguei meu envelope, eu coloquei no chão, do lado da cama dele, e dobrei meu joelho e falei, Senhor, se o Senhor tem algo na vida do meu filho, amanhã ele acorda. Eu não estou entregando ele para o Senhor da forma que ele está, todo desse jeito, com essas roupas feias, com essa fisionomia feia. O Senhor vai limpar ele e o Senhor vai levar a alma dele. Mas se o Senhor tem algo na vida dele, amanhã ele vai acordar. Eu fui lembrar no outro dia, meio-dia. Falei, meu Deus do céu, ele está vivo, então significa que Jesus tem algo na vida dele. Cadê a tatuagem? Está aqui. Está aqui a tatuagem. Isso aqui está como testemunha do passado que você viveu. Do passado que eu vivi, passado sombrio, passado triste. Hoje, como é que você está? Transformado, totalmente diferente de como eu era antes. Hoje você tem o Espírito Santo. Tenho o Espírito Santo e tenho ajudado as pessoas que não têm a ter também. Está aí, bispo, mais um resultado. Está vendo? E aqui nós temos mais de 1.200 pessoas, como nós falamos, que, a exemplo de Moisés, aos 80 anos de idade, estava lá complexado, frustrado, ele estava
perdeu toda a expectativa, todos os sonhos, estava ali trabalhando como empregado do seu sogro, cheio de traumas. Quando Deus falou com ele, do plano para ele, ele não conseguia crer, tão traumatizado, tão frustrado, caído, prostrado, tão cheio de complexo de inferioridade, que ele não conseguia crer. Ele tentou convencer a Deus, que nem Deus poderia usá-lo, mas quando ele desceu do Sinai, com aquele fogo dentro dele, então ele se tornou o libertador de Israel, ele se tornou o grande libertador de Israel. É isso que Deus faz, ele pega as pessoas cansadas, prostradas, fracas, envergonhadas, humilhadas, e transforma essas pessoas. Deus não quer dar apenas um resultado, uma cura, um milagre, é transformar, começando do seu interior, se estendendo para o exterior, para todas as áreas. Por isso, você vê aqui, mais de 1.200 pessoas, que se dispuseram a vir aqui, nessa correria, agora do final do ano, muita gente trabalha, a correria é grande, mas essas pessoas se dispuseram a vir aqui, só para poder te ajudar, a disposição dentro delas, há fogo dentro delas. Elas sabiam que não iriam dar testemunho. Como é que nós vamos pegar testemunho de 1.200 pessoas, mesmo sabendo que a maioria não daria testemunho, só estaria aqui para dizer: eu tive uma experiência com Deus numa fogueira santa de Israel, eu cheguei aqui com a vida destruída, minha vida mudou, e elas têm disposição para estar aqui 1 hora, só para poder te ajudar, minha amiga, meu amigo. À disposição, há um fogo, o fogo que vai fazer de você também caído, prostrado, complexado, desanimado, desesperançado, ainda que você diga: não, mas eu já estou numa idade avançada. Não tem esse negócio de idade. Você acabou de ver a senhora aqui, que o filho dela foi transformado, e não importa se é vida financeira, não existe limite para Deus. Moisés estava com 80 anos de idade. Então, creia. Se você reagir, se você lutar, essa é a última semana que nós estamos nos preparando para essa grande fogueira santa de Israel no Monte Sinai. Então, só para reafirmar, quem teve aqui experiência com Deus numa fogueira santa de Israel, fica de pé, por favor. Nós vamos também fazer a oração. Está vendo? Aqui também tem pastores, tem esposas, porque é impossível ser um pastor, uma esposa de pastor, não ter experiência com Deus numa fogueira santa de Israel, não ter tido a vida transformada. Eu queria, só para encerrar, bem rápido, as pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, desce aqui à frente, por favor, quem estava desenganado pelos médicos, fica aqui desse lado aqui. Quem tentou suicídio, vem aqui, desce aqui desse lado aqui, fica desse lado aqui, bem rapidinho aqui, só para você ter ideia. Eu estava com um tumor. Tumor aonde? No abdômen. Senhor? Eu de Sobradinho 2. Eu fazia tratamento psiquiátrico, tinha urso nervosa, insônia, depressão, desejo de suicídio. O espírito do suicídio era hereditário meus antepassados. Quantos tinham se matado na sua família? Foi vários, avô, tio, chegou até uma irmã. Então vários tinham se matado e só tinha esse espírito. Era o quê? Eu tinha febre reumática, meu coração estava crescendo e ia morrer aos 18 anos. Tem quantos anos? 19. Já passou um, ela foi curada. Esse aqui é o garoto, era o quê? Pericardite, abandonado no corredor do hospital. Deu testemunha. Senhora? Chaga. Tinha chaga? Tinha chaga. Eu era alcoólatra, tentei o suicídio várias vezes. Drogado, tentei também o suicídio por 3 vezes, perdi minha família, perdi dignidade, tudo. Eu também tinha pensamento de suicídio, tinha problema de coluna, tinha gastrite, tinha também uma vez que eu também quebrei a minha perna, o médico falou que ia sepultar minha perna. Ia amputar a perna? Sim, senhor. Vários problemas. Depressão, tentei o suicídio também. Traição, bispo. Eu bebi Aldrin, veneno de rato, para morrer. Tentou suicídio com veneno de rato. Enfim. O senhor? Eu levei um tiro na cabeça. Aqui. Tá fundo aí. Mas era para ter acontecido o quê? Morrido. Eu estava perdendo a fala e não conseguia mais andar. Perdi os movimentos das pernas. Tinha lúpus e em menos de 6 meses eu fui curada.
E os médicos me acompanharam ainda 2 anos, porque não acreditavam que eu tinha sido curada. Eu tinha epilepsia e tomava remédio controlado 3 vezes ao dia. Bom, não dá, tá vendo? O que você tem? Qual o seu problema? O que você está enfrentando? O que você está vivendo? Não é nada diante do poder do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra, o Deus que desceu no Sinai, aonde gerou em Moisés um novo homem, gerou de um povo escravo uma nação forte, uma nação poderosa. Pessoas que colocaram a vida no altar, a alma no altar, pessoas que deixaram a vida. Não foi apenas um pedido, a vida foi colocada no altar, e o altar devolveu uma vida nova para essas pessoas, e vai acontecer com você também, minha amiga, meu amigo. Inclusive, essas pessoas que receberam vida, que foram curadas depois de desenganadas pelos médicos, que têm prazer em viver depois de terem tentado suicídio, e tantas outras histórias que nós vimos e vamos ver no decorrer da semana, elas vão orar por você agora. Você vai ter agora sinal de que Deus é real, de que Deus existe, de que Deus é vivo, de que Ele quer mudar a sua vida. Agora você tem que tomar a decisão. E eu repito o que eu falei no início do programa: ainda que você diga, que você ache, que você pense, que você creia que nós somos ladrões, que nós somos enganadores, que essas pessoas são pagas. Imagine, hoje no Brasil foram mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil reunidas, que tiveram experiências com Deus na Fogueira Santa de Israel. Você imagina? Como é que vai pagar 30 mil pessoas? Pensa um pouco, minha amiga, meu amigo, pensa, raciocina. Se você acompanhou pela CNT, Rede TV, vários canais, Facebook, você viu que estava linkado, deu 5 estados, só ali já tinha mais de 10 mil pessoas. Tudo isso foi pago? As pessoas foram pagas, 30 mil pessoas pagas, só hoje. Raciocina, faça uma prova. Fala: ó meu Deus, Deus se agrada da sinceridade. Eu acredito que são ladrões ou enganadores, ou que essas pessoas são pagas, não acredito neles, mas eu vou lá fazer uma prova. Se o Senhor existe, se o Senhor é real, se o Senhor está nesse lugar, então a minha vida, ela vai mudar a partir do dia que eu colocar os meus pés lá. Faz uma prova, porque se não acontecer nada, aí você pode sair dizendo: eu fui lá, eu vi, e é tudo mentira, porque eu duvido que a sua vida continue igual. Você está querendo se matar? Venha primeiro. Se não acontecer nada, você se mata, porque não tem jeito para você, porque eu duvido que você saia daqui com desejo de suicídio. Prove. O que você tem a perder? Faça uma prova, você vai ver o fogo de Deus entrando e você vai mudar a situação. Então, essas mais de 1.200 pessoas vão estender as mãos para você e vão orar. Você vai ter agora um sinal, porque nesse momento você vai ser fortalecido, despertado para poder buscar a Deus, como elas fizeram também um dia. Podem orar. Amém. Essa programação é Deus respondendo às várias vezes que você disse: meu Deus, me ajuda, me socorre, eu não sei mais o que fazer. Esse programa é Deus te socorrendo, é Deus mostrando a você o que fazer, é Deus lhe chamando para uma vida nova. Deus abençoe a todos.